E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur, eu sou professor de Ciências Humanas e Sociais e de História, para quem não me conhece. E hoje eu vou falar, nesse terceiro episódio aqui do canal, eu vou falar um pouco mais sobre o coronavírus, em especial sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro do dia 24/3, do último dia 24, e todas as coisas que se desenrolaram, declarações, e a questão do ministro da Saúde, a participação do ministro da Saúde, a mudança de tom dele a partir desse pronunciamento, e vou fazer uma análise tentar fazer uma análise minuciosa de toda a fala do Bolsonaro, mostrando para vocês todas as sandices, as fake news e as mentiras propagadas pelo presidente nesse discurso, mais uma fala patética e fora da realidade que o Bolsonaro propaga e, de certa forma, coloca abobrinhas e dúvidas na cabeça de muitos brasileiros, em especial as pessoas que ainda confiam nele. Antes de começar o vídeo, eu tô vendo que tá tendo uma quantidade bacana de acessos, o canal tá no início, mas por favor, para apoiar o canal, para você não esquecer no final, curta e inscreva-se no canal agora. Não deixe para depois, porque se deixar para o final do vídeo, às vezes você se esquece. Então, agora que você tá vendo esse vídeo, aperta no curtir e se você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu fiz aqui uma anotação aqui no meu computador, tem toda uma minutagem das falas do presidente, e eu vou aqui apontando o minuto e o segundo que ele falou, para vocês também acompanharem no vídeo original, para vocês tirarem suas próprias conclusões, beleza? Então assim, no início do vídeo, o Bolsonaro ele faz até um pronunciamento ali interessante, falando de todo o processo do governo brasileiro em ir para Wuhan e buscar os brasileiros e todas as movimentações acerca disso. Parece que as coisas vão ir para um caminho da conciliação, que o presidente percebeu já a gravidade do problema, que o presidente vai junto aos estados e municípios e o Ministério da Saúde traçar uma meta, e o Ministério da Fazenda também, obviamente, traçar uma meta da política econômica, social para resolver. Só que aí, a partir do primeiro minuto, 1 minuto e 8, ele começa a voltar com aquele discurso radical, minimização do problema. Então, a partir do minuto 1 e 8, o que ele vai falar? Ele vai falar que o governo fez o necessário para salvar vidas, combater o pânico e a histeria, aí isso é importante colocar, e salvar empregos. E diz que tomou essa atitude contra tudo e contra todos. E aí, esse contra tudo e contra todos já é um primeiro indício do que vai ser o vídeo. Ou seja, você tem o presidente Bolsonaro como aquela figura íntegra, aquela figura mítica, como se fosse um deus, o deus da verdade, o deus da justiça. E ele, contra tudo e contra todos, ele está tentando combater a histeria. A histeria é o quê? Esse pânico desnecessário, porque a doença não é tão grave assim, e vai estar usando todas as suas forças para tentar manter os empregos e a ordem, a paz, Mas quando ele fala contra todos, ele também está apontando algum culpado. Só que nesse primeiro momento ele não diz quem é esse culpado. Ele vai dizer posteriormente. Aí, uns 20, 30 segundos depois dessa primeira declaração, ele já começa a dar nome aos bois, quem é essa figura que ele está usando. Em especial a imprensa. Então, ele vai fazer a primeira acusação sobre a imprensa, falando que a empresa está instaurando uma histeria, uma confusão, e ele utiliza como exemplo o caso da Itália. Então ele fala que a imprensa só fica martelando na Itália, como na Itália está sendo o país mais afetado, mostrando todo o terror que está acontecendo na Itália, e por isso está causando histeria aqui no Brasil, o que na verdade é uma mentira, porque a imprensa não está abordando só a Itália, a imprensa está abordando o problema no mundo inteiro, A gente sabe pela imprensa hoje, por exemplo, que o número de casos na Espanha acabou de ultrapassar os casos de mortos, de óbitos na China. A gente tem também notícias vindas da imprensa, que os Estados Unidos agora vai virar o novo centro, o novo foco da pandemia, e a gente já tem um número de infectados acima de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, assim, a imprensa não está falando só da Itália. E outra, a Itália precisa ser destacada porque a gente tem um número total hoje de 7.500 mortos.
né? E a Itália fez há um mês atrás a mesma coisa que o Brasil está fazendo agora, né? Minimizar, o governo italiano minimizou, ficou com medo dos danos econômicos e agora está acontecendo essa desgraça generalizada na Itália, esse número de mortos terrível, né? Devido a esse descaso. Então, a empresa não está totalmente errada também de ficar martelando no caso da Itália, e ela não está falando só da Itália, ela está falando de outros países também. Outra coisa que ele vai falar posteriormente é que a Itália, sendo um país com maioria de idosos e um clima totalmente diferente do nosso, a Itália está muito mais suscetível aos efeitos negativos do coronavírus. Isso é uma meia-verdade, né? Isso, como eu já mostrei, se vocês quiserem ver, né, essa questão principalmente do clima, dos idosos eu vou tratar daqui a pouquinho, mas a questão do clima específico que ele cita aqui, que é totalmente diferente do Brasil, o vídeo 2 que eu gravei agora 2 dias atrás, ele vai desmistificar isso, mostrando como o clima da Itália e do Brasil, como o Brasil é um país muito grande, ele tem climas muito variados. Então você tem, dependendo da estação do ano, do local que você está, tanto da Itália como do Brasil, você tem variações climáticas que podem colocar, por exemplo, o sul do Brasil com um clima bastante parecido com o do norte ou do centro da Itália. Então, assim, isso é muito variável, né? Isso é uma meia-verdade e isso é mais uma fake news que o presidente propaga. Se vocês quiserem saber mais, assistam o vídeo 2 publicado há 2 dias atrás. Vou tentar deixar aqui no card acima ou na descrição do vídeo. No segundo minuto, né, no 2 minutos e 11 segundos, ele vai começar o absurdo, né? O mais absurdo de tudo. Ele vai falar que a nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias devem ser mantidos, e devemos sim voltar à normalidade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a gente precisa, né, desobstruir as fronteiras, voltar com transportes interestaduais, até intermunicipais, daí que a gente tem que voltar à normalidade. Aí algumas pessoas que estão defendendo o presidente estão falando, não foi isso que ele quis dizer, não é que tem que ser imediatamente, tem que ser daqui a um tempinho, né? Ele está orientando que isso está acontecendo porque o mundo também está voltando à normalidade, o que já é uma mentira, né? Você tem vários países do mundo que acabaram de entrar em alerta como o Brasil e que entraram todos em quarentena. Só a China está voltando à normalidade, mas mesmo assim eles já estão nessa luta há mais de 3 meses, então já é outra fake news do presidente. E para esses que defendem o presidente, no minuto 2:26, ele deixa mais uma vez em evidência, ele deixa claro que ele quer que as coisas voltem ao normal agora, o mais rápido possível, não é tipo daqui a um tempo, é agora. Daí quando ele fala, ele faz um ataque aos governadores, ele fala aos poucos prefeitos e governadores que devem abandonar o conceito de terra arrasada, né? Então, o que isso quer dizer? Que esses governadores e esses prefeitos, eles têm que abandonar a proibição de transportes intermunicipais e interestaduais, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Então, o que ele está querendo dizer é que essas ações de liberação têm que ser feitas agora, não é depois, né? E ele ainda intima governadores e prefeitos, né? Esses poucos governadores e prefeitos, que não são poucos, são todos os governadores do Brasil, a grande maioria esmagadora dos municípios, inclusive apoiadores ou ex-apoiadores do governo. Você tem governadores como o Witzel no Rio de Janeiro, você tem o Carlos Moisés, né, o capitão Moisés do PSL lá de Santa Catarina, você tem o Ronaldo Caiado de Goiás. O único que está mantendo uma certa aliança ao presidente, o único governador é o Antônio Denarium, que é lá de Roraima, né, devido também àquela crise que teve dos refugiados da Venezuela estarem migrando para Roraima, né? Esse cara ganhou muita popularidade, né, falando bem do Bolsonaro, sendo contra as migrações, e acabou ganhando, né, como governador de Roraima, e é o único que ainda está ali, mais ou menos ali isentão, meio que do lado do presidente. O resto, todos os governadores, né, em especial os governadores que são o centro da epidemia, né, que são da região sudeste, são todos contra o Bolsonaro. Então esse negócio que é uma parte, uma minoria, não é uma minoria, é uma maioria. Outra questão que o presidente ele vai citar depois é que o Brasil está tendo grandes esforços econômicos e que as medidas estão sendo tomadas. Só que para a maioria dos economistas, eu vou deixar aqui alguns links de algumas matérias, né? Eu não sou especialista em economia, mas o que se mostra é que o mundo
está se endividando, criando dívidas internas para combater a doença, para que você tenha o isolamento e ao mesmo tempo você mantenha o emprego e a renda das pessoas, né? Até agora não tá claro, não está em evidência esse programa de renda fixa que pode rolar aí enquanto a pandemia acontece, né? Mas a matéria da Exame que eu vou colocar aqui na descrição vai falar o seguinte: até agora o governo Jair Bolsonaro anunciou medidas econômicas que somam 199 bilhões, ou 2,7% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Os países menos endividados estão com pacotes muito mais pesados. O da Alemanha, por exemplo, já se aproxima de 30% do PIB. Ok, o Brasil está endividado, mas olha a diferença, a Alemanha está investindo 30% do PIB. Então, por mais que o Brasil esteja muito endividado, não se justifica você até agora ter gastado apenas 2,7%. E tendo em vista que a gente tem reservas, como por exemplo a do Tesouro, né, que a gente tem disponível para gastar até 1,3 trilhões para combater o coronavírus. Inclusive tem um projeto de lei do senador Humberto Costa do PT de Pernambuco que prevê a autorização da União em aplicar esse 1,3 trilhão em combater o coronavírus. É óbvio que esse dinheiro advindo do Tesouro ou de reservas cambiais, né, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central, né, eles não existem lá apenas para pagar dívidas, eles existem lá para situações emergenciais. E entre se endividar e salvar a vida de pessoas, eu acho que não tem dúvida que a gente tem que escolher a segunda opção, né? Então, eu vou deixar as matérias aqui listadas para vocês darem uma olhadinha e tirar suas próprias conclusões, mas me parece que o governo brasileiro está se movimentando bem pouco até aqui financeiramente, né, nas questões econômicas para manter a estabilidade do país. No minuto 2:39 vai vir um dos maiores absurdos proferidos pelo presidente, que ele vai falar o seguinte: o que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é de pessoas acima de 60 anos de idade. Então, por que fechar escolas? Por quê? Por quê? Preciso dizer alguma coisa? Por que precisa fechar escolas? Eu preciso dizer que essas crianças vão ter contatos com adultos, vão ter contatos com pessoas mais velhas e vão passar o coronavírus para esse adulto? Nada tem a ver, né? É um argumento tão senexo, é um argumento tão burro, né, que eu fico pensando como é que tem gente que entra na conversa, entra nessa ladainha, né? Porque o que a gente vai fazer? Vai pegar os idosos e enterrar e voltar o mundo normal enquanto o coronavírus passa? Não vai fazer isso. Os idosos vão continuar morando em casa, nas casas das famílias, e vão continuar tendo contato com as pessoas mais jovens e por conseguinte vão pegar o coronavírus, que nem está acontecendo na Itália. Então, assim, esse argumento não faz o menor sentido, e o pior é que tem gente que vê sentido nesse argumento. Não tem argumento, eu não vou falar mais nada. Outro argumento aqui usado pelo presidente é que 90% de nós não terá qualquer manifestação caso se contamine. E isso é outra mentira, né? A gente sabe que, claro, que a maioria esmagadora das mortes, 80% a 90%, são de pessoas acima de 60 anos. Mas os sintomas se manifestam sim. Inclusive, vou tentar deixar uma matéria aqui mostrando como esses sintomas, de acordo com o grupo de risco, e até sem grupo de risco, pessoas jovens estão tendo esses sintomas e muitas vezes tendo que utilizar leitos de UTI, né? O que é muito perigoso, porque se você pega essas pessoas e coloca na UTI, vai sobrar menos espaço para os pacientes mais graves, enfim, outra fala irresponsável. No minuto 3:16 ele vai fazer a fala final, né? A fala mitológica, né? Para trazer esse aspecto de como ele é um super-herói, como ele está acima da lei, da justiça e dos costumes. Então ele vai dizer que, em meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, terei no máximo uma gripezinha ou um resfriadinho, como diz aquele famoso médico daquela famosa rede de televisão, né? Obviamente ele está se referindo ao Drauzio Varela e à Rede Globo. E isso é de uma desonestidade intelectual tremenda, porque o Drauzio Varela é um cara que tá lutando contra as fake news, tá postando vários vídeos na internet sobre a prevenção do coronavírus e, claro, no início do ano, lá em janeiro, o Drauzio Varela ele fez um vídeo menos alarmista, meio que simplificando, porque ainda não se sabia se essa epidemia, no caso, ia se tornar uma pandemia, porque epidemias a gente tem direto no mundo e a maioria não dá em nada, não chega a ser uma pandemia. Então,
Então o Drauzio Varela ele fez um vídeo para acalmar as pessoas, dizendo que provavelmente não passaria de uma gripezinha, mas isso foi em janeiro, né? O Drauzio já gravou dezenas de vídeos apontando a gravidade da doença e dizendo que não é uma gripezinha, é realmente uma coisa séria que não se sabia na época e agora se sabe, né? E é muito oportunista o Bolsonaro utilizar uma fala de uma pessoa 2 meses atrás para se autopromover e para acusar exatamente uma pessoa ou uma rede de televisão, independentemente se isso é verdade ou não. Por fim, eu vou citar aqui, ontem a gente teve, no dia 25, mais uma declaração ali do ministro Mandetta. O que me chamou a atenção foi quando a imprensa perguntou para ele sobre a declaração do Bolsonaro. E aí a gente percebe que, infelizmente, o Mandetta, que até agora estava fazendo um trabalho aparentemente íntegro, honesto, técnico, ele adentrou nessa discussão, nessa linha ideológica do Bolsonaro. Ele se rendeu. Quando ele fala que as palavras do presidente são importantes porque ele leva em consideração a questão econômica, que também tem que ser levada em consideração e etc, né? E ele vai falar, inclusive, que talvez a quarentena de estados e municípios tenha sido precipitada demais, né? Então é muito triste porque a gente estava com esperança que esse ministro aí estava trabalhando sem viés ideológico, mas pelo visto ninguém dentro desse governo está livre do viés ideológico que ele mesmo propaga constantemente. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Agora é refletir, né? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que esse discurso do Bolsonaro, ele prejudica a imagem dele ou foi tudo feito de maneira estratégica? Eu me lembro que eu conversei agora recentemente com colegas do curso de História aqui pelo grupo de WhatsApp, né? O Carlos e o Aleph, são colegas meus, e eles trouxeram uma perspectiva diferente, né? Para mim, inicialmente, esse discurso do Bolsonaro foi um tiro no próprio pé. Mas se vocês forem pensar bem, quando ele se coloca acima da doença, quando ele coloca a culpa desse vírus, né? Ele cita várias vezes a mídia e o governo, me parece que ele se coloca numa situação muito confortável, em que se o vírus chegar e matar um monte de gente, ele vai falar que a culpa foi da crise econômica, que matou mais ainda. E se o vírus não matar ninguém, aí ele vai falar que era só uma gripezinha mesmo e ele tinha avisado e não era para ter parado o comércio, que agora a crise econômica vai acontecer porque deram muita importância para o vírus. Então, assim, de qualquer forma, o Bolsonaro ele se coloca numa posição muito confortável de escapar, né, da responsabilidade do problema. E eu penso que nesse momento o Brasil precisava de alguém que assumisse essa responsabilidade e não que tentasse se esquivar, né? Independente se os governadores estão com viés político, enfim, o presidente deveria se posicionar como a maioria das autoridades sérias internacionais está se posicionando. Não é só país desenvolvido, país de desenvolvimento também está em quarentena e o Brasil não deveria ser diferente, e o seu líder maior deveria apoiar as práticas internacionais, as indicações da OMS, enfim. É isso. Eu ia pedir para vocês novamente aí, se vocês gostaram do vídeo, curtir, inscrever-se no canal e compartilhar nas redes sociais, principalmente com aqueles que não estão entendendo a gravidade do problema. Um beijo, um abraço e tchau. Até a próxima.